Bom estar novamente nessa casa. Tenho estado algumas quartas-feiras aqui, né, Luan? A gente tocando aqui, é uma maravilha estar nessa noite aqui. E o chefe passou aqui, ó, Tiago, dia lá do amigo, pregação do amigo. Eu falei, beleza. E eu pensei também, né, eu não vou vir sozinho, vou trazer um amigo. Eu trouxe meu amigo Christian, minha esposa hoje, minha esposa é professora, está tão enrolada. Tem alguma professora aí, Jesus? Ai, tão enrolada com as coisas da escola. Minha filha, resolve sua vida, né? Dia do amigo, um culto do amigo, trouxe o Christian, meu amigo, terminamos um discipulado agora, né, Christian? Nós cantamos aqui, um milagre eu sou. Queridos, este homem é um milagre, uma história de vida, procurou um amor que só encontrou em Jesus, em várias religiões, em várias coisas, e há algum tempo ele experimentou a graça do Senhor, ele tem sido transformado dia após dia, e é uma bênção, queridos, poder caminhar junto, e é uma bênção você estar aqui nessa noite, onde nós vamos ministrar a palavra de Deus, conversar um pouquinho sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Pensando em amizade, você tem algum amigo de longa data? Aquele amigo há bastante tempo? Eu tenho 3 amigos de infância, uma rapaziada que quando a gente se encontra, é aqueles assuntos de antigamente, né? E fomos criados na igreja, e agora cada um casado, tem um em outro estado, mas quando nós nos reunimos não falta assunto. Como é bom ter amigos, e esses amigos de infância da igreja, nós já vimos tantas coisas, nós já rimos muito. Quem foi criado na igreja sabe aí, né? Meu Deus do céu, tudo é zoação, tudo é brincadeira. Rimos muito, queridos, mas também já choramos com as dores de um dos outros. Nós presenciamos casamentos um dos outros. Estávamos lá com o padrinho de casamento e era uma bênção, né? Inclusive, vou explanar, vou falar. O meu amigo aqui vai casar e me chamou para ser padrinho também. Que bênção, que maravilha. Ele te aceitou, né? Uma maravilha. Isso é amizade, irmãos. Amizade. Nós encontramos na amizade um porto seguro, não é verdade? Se você tem um amigo de verdade, ele é um porto seguro. Quando você precisa de alguma coisa, ele está lá. A amizade nos lembra que a vida é boa. A amizade nos lembra que a vida é boa, que é bom viver, é bom ter amigos, é bom ter alguém para compartilhar. E a igreja, queridos, é um lugar de amigos. A igreja, nós chegamos na igreja para adorar ao Senhor, para estar em comunhão, mas precisamos encontrar amigos aqui dentro. Por isso, um desafio, irmão, quando acabar os cultos, não vai logo embora para casa, né, David? Fica aqui, encontra um amigo, tenha tempo de relacionamento. Por mais que esteja difícil, marque na casa de um amigo para conversar. Tem uma frase que vai dizer de Paulo Santana, eu poderia suportar, embora não sem dor, que morressem os meus amores, mas eu não suportaria se morressem todos os meus amigos. Queridos, a amizade, ela é uma bênção e uma maldição, não é verdade? Como assim, pastor? A amizade é uma bênção e uma maldição. Porque, queridos, nós conhecemos pessoas que tinham futuros promissores, mas por conta de falsas amizades, amizades ruins, foram ladeira abaixo. Conhecemos pessoas assim, que se misturaram com pessoas que não eram muito boas, e por conta disso, influenciou a vida. Nessa noite nós vamos ler o livro de Salmos, e vamos entender um ensinamento acerca da amizade, e o que é ser feliz. Livro de Salmos esse que é um consolo, uma esperança, um verdadeiro altar de adoração a Deus. Sabe por quê? Porque em Salmos nós vemos o autor expressando os seus sentimentos. Os Salmos nós vamos ver o autor contando aquilo que ele sente, as suas dores na alma. Em Salmos encontramos os sentimentos humanos que eu e você temos ao longo da vida. Em Salmos nós encontramos lamentações, encontramos alegria, encontramos tristezas, encontramos salmos imprecatórios. Sabe o que é salmo imprecatório? É aquele que o salmista vai dizer: Senhor, mata aquela pessoa, Senhor, não aguento, olha os meus inimigos. Ali é o autor expressando todo o seu sentimento.
Por isso, Salmos é um excelente livro para você fazer um devocional, porque muitas vezes nós não sabemos o que dizer para Deus. Aquela angústia, aquela situação difícil. Quando a gente lê Salmo, nós olhamos, meu Deus, era isso que eu estava passando, era exatamente o que eu queria falar e não sabia. Salmos é um excelente livro para isso. Por isso, abra suas Bíblias em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Deixa eu ler numa versão que eu tenho, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, e ele está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Estamos diante de Ti e pedimos, Espírito Santo de Deus, leve a nossa mente cativa a Ti. Possamos ser transformados por essa palavra. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado. A pergunta nessa noite é: você quer ser feliz, meu querido irmão? Você quer ser feliz realmente na vida? E que pergunta é essa, Tiago? É claro que eu quero ser feliz, né? Porque, queridos, todos nós estamos em busca da felicidade. Eu não acordo de manhã assim, tomara que dê tudo errado. Hoje eu quero, nossa, estou doido para ser triste, estou doido para brigar com a minha esposa hoje, varão. Ai, estou ansioso. Claro que não. Eu quero que tudo dê certo. Todos nós estamos buscando a felicidade. Todos nós, dia após dia, lutamos para ter a felicidade. Talvez as coisas em casa não estejam muito boas, financeira, alguma coisa acontecendo, e eu estou procurando melhorar para que de alguma forma isso me traga uma felicidade. Seja alcançar algum sonho, seja o sustento da família. A verdade é que tudo que fazemos envolve felicidade. Eu quero alcançar isso. O salmista aqui, ele é um autor desconhecido. Não sabemos quem escreveu Salmos, capítulo 1. Mas ele vai nos ensinar que é possível ser feliz. E para ser feliz, nós temos que ter uma atitude. Não adianta, eu quero ser feliz e eu não faço nada na minha vida. Ele vai dar um conselho para nós nessa noite. Basicamente, o salmista ele está dizendo aqui, em Salmos, capítulo 1, que existem dois caminhos. O caminho dos justos, aquele que é o caminho do povo de Deus, e o caminho dos ímpios, aqueles que não seguem o Deus de Israel. É o que ele está dizendo. No versículo 1 que nós lemos aqui, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe um tipo de pessoa que é feliz, e essas pessoas possuem uma atitude. A primeira coisa que ele vai dizer é bem-aventurado, que significa feliz é, e olha o conselho que ele vai dar aqui: aquele que não segue conselho de ímpio. Vamos ver cada palavra aqui? A palavra seguir, segue, significa aceitar, ter o mesmo modo de vida, ter um caminho junto, caminhar junto, é seguir. Conselho significa ideia, orientação ou propósito. E ímpio, perverso, hostil, inimigo de Deus ou que vai contra as coisas de Deus. Em outras palavras, sabe o que o salmista está dizendo? Feliz é a pessoa que não aceita orientação de pessoas que são hostis a Deus, ou não tem o modo de vida segundo pessoas que não conhecem a Deus, ou não aceita ideias de pessoas inimigas de Deus. Ele está dizendo isso. Feliz é a pessoa que não tem essas coisas. Você conhece algum tipo de pessoa assim? Alguém do trabalho, pessoas que têm pensamentos totalmente contrários a Deus. Às vezes rola uma discussão no trabalho, né, de religião. Já passou por isso? Você está lá tranquilo, daqui a pouco aquele fogo cruzado. Mas e você não é cristão? Aí você, meu Deus do céu, sobrou para mim. E é só coisa tranquila, né? É só dízimo.
Só assuntos polêmicos, você fica... Mas, queridos, o que ele está dizendo é: não aceite conselhos de pessoas que não têm os mesmos princípios de Deus. E como cristãos, aqui é um conselho: não ande dessa maneira. E eu vou explicar melhor. A questão é que muitos cristãos possuem um ciclo de amizade terrível. Meu Deus do céu! Olha aquele ciclo de amizade, só aquelas pessoas que realmente não querem nada com Deus, pessoas totalmente, com princípios totalmente diferentes dos seus. E queridos, temos cristãos que muitas vezes, ao invés de procurar conselhos para a sua vida, de pessoas que de fato podem te ajudar, vão procurar conselhos de pessoas que vão te dar ideias totalmente contrárias aos princípios de Deus. Irmãos, não é que nós vamos nos afastar. Cristo não nos chamou para nos afastar das pessoas, de pessoas que não pensam como nós. Porém, o conselho que ele está dando aqui é: não se junte, não peça esses conselhos para pessoas que de fato possam até mesmo influenciar a sua vida. Nós somos chamados para estar no meio, sim, sendo luz, mostrando o amor de Deus para aqueles que não conhecem a Deus. Mas quando ele diz, quando chega um momento da sua vida que você começa a ser influenciado por essas pessoas, se afaste, porque você não vai ser feliz nisso. É o que Paulo vai dizer sobre o jugo desigual. Paulo, ele não fala sobre casamento no jugo desigual, apesar do casamento poder ser um jugo desigual, mas ele está dizendo em se relacionar com pessoas que elas começam a influenciar a sua vida com princípios que não são de Deus. Irmãos, eu tinha um amigo, muito amigo, frequentava a minha casa. Pensa numa pessoa gente boa, porém, ele saiu, ele começou a viver uma vida totalmente doida e ele era meu amigo. E eu percebi, queridos, que a vida dele começou a me influenciar. A vida dele, eu gostava tanto dele, daqui a pouco eu estava com as mesmas brincadeiras e as mesmas coisas. E foi um processo, queridos, para romper. Sabe por quê? Se não rompesse essa amizade, talvez eu nem estaria aqui nessa noite. Porque, queridos, o salmista vai dizer: feliz é aquele que não anda com pessoas que dão conselhos que podem te afastar de Deus. Você quer ser feliz? Ele vai continuar dizendo: também não se detém no caminho dos pecadores. O que significa isso? Vamos ver. Deter significa permanecer, continuar e persistir. Caminho é uma estrada, direção, uma jornada. E pecadores, ofensores, pessoas que perderam o rumo, que falharam, afastaram-se do caminho. Em outras palavras, o salmista está dizendo: feliz é a pessoa que não permanece na estrada sem rumo, ou que não continua indo em direção à falha, ou ao erro, ou não persiste no caminho dos ofensores. O que isso significa para nós, queridos? Eu estava contando uma história para o Christian. Havia um rapaz lá na igreja, ele era adolescente, e há muito tempo, eu era pequeno na igreja, e esse garoto, a mãe dele era da igreja, e ele criado lá, na adolescência, ele começou a se juntar com os garotos da comunidade. Ele não era bandido de ficar segurando em arma, mas estava no meio da rapaziada. E sabe o que aconteceu? Um dia uma operação da polícia, e foi todo mundo para o mesmo rolo. Ele fazia escolinha no Palmeiras, um excelente jogador. E ele saiu correndo e foi subindo a comunidade. Queridos, os policiais mataram ele. O nome dele era Bamba. Bamba não, era o apelido, eu nem lembro o nome dele. E o pessoal da igreja foi resgatar o corpo dele, lá em cima. Lá em cima, queridos. E pegaram, desceram o corpo, né? Foi entregue para a mãe. E um garoto com um futuro promissor, mas que devido às amizades, queridos, isso custou a sua vida. Jovens que estão aqui, o que não vai faltar, não só no jovem, mas todo mundo, o que não vai faltar para a nossa vida, são pessoas querendo nos levar por buraco. Não vai faltar. Você encontra isso em todo lugar. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão com a vida toda enrolada e de fato vai se juntar contigo para te levar para o buraco. Não vão faltar namorados e namoradas para te tirar do propósito. Não falta, queridos, isso não falta. Pessoas para nos tirar do rumo. E queridos, por isso, como cristão, é necessário prestar atenção nos caminhos que nós estamos tomando, porque o salmista está dizendo: você quer ser feliz de verdade?
Não se detenha no caminho dos pecadores. Pare e pense, queridos. A vida que você está levando hoje é digna de um seguidor de Jesus? A vida que você leva não aqui, mas quando você vai para casa e começa a sua semana, é digna de uma pessoa que diz que ama ao Senhor Jesus? A vida que você está levando condiz com aquilo que você crê? Tem uma frase que vai dizer: convém sermos cristãos, não de nome, mas de fato. Irmãos, ser cristão não é o lugar onde você vai, mas é a vida que você vive. É quando fechamos essas portas, entramos na nossa casa, e ali sim, é o verdadeiro desafio das nossas vidas. Como um cristão, irmãos, não vão faltar situações para fazer você perder a direção e o foco da sua vida. E muitos cristãos já deveriam ter amadurecido, mas devido às amizades têm puxado para trás e não têm conseguido experimentar a verdadeira felicidade que há em Deus. O salmista, ele diz, encontre pessoas que de fato vão te aproximar de Deus e não te afastar. E eu vou continuar, ele diz também, você quer ser feliz? Bem-aventurado é aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Assentar significa habitar, morar e estabelecer. Ou a roda tem a ver com companhia, assembleia e escarnecedores, aqueles que desprezam, ridicularizam, zombam. Em outras palavras, ele diz: bem-aventurado. Você quer ser feliz? Então, não habite na companhia de pessoas que ridicularizam outros, inclusive a Deus. Ou não fiquem em rodas de conversas de zombaria uns dos outros, inclusive a Deus. Irmãos, o salmista é muito prático. São coisas que nós passamos na nossa vida, oportunidades, relacionamentos que nós vamos ter ao longo da vida, e que se você quer ser feliz, é necessário você evitar isso. Que grupo do WhatsApp você já deveria ter saído e não saiu? Que pessoas você já deveria ter deixado de seguir e você continua seguindo? Você quer ser feliz, meu irmão? Há um conselho para nós nessa noite. Somos chamados para nos posicionarmos como cristãos. Se for para agradar a Jesus ou agradar outros, escolha Jesus. Sabe quem nós vemos fazendo isso? Os discípulos. Lá em Atos, essa passagem é maravilhosa, em Atos capítulo 4, 18 e 20. Os fariseus queriam impor aos discípulos para eles pararem de pregar. E olha o que esses homens vão dizer, meu Deus do céu. Diz assim: então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores, em vez de obedecer ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ah, queridos, entre agradar vocês, meu amigo, convém que eu agrade vocês ou que eu agrade a Deus? E eles vão dizer: não podemos deixar. Irmãos, sabe por quê o salmista diz isso? E por que as amizades são tão importantes na nossa vida? E que se você quer ser feliz, você precisa fazer algumas coisas ou deixar de fazer? Porque aquilo que você plantar hoje, certamente colherá. Ah, se tem uma coisa certa nessa vida é: aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Escolha muito bem suas amizades, porque isso pode influenciar a sua vida. Tem uma frase que vai dizer, né? Se você quer ser burro, ande com burro. Né? Pessoas que não querem nada com a vida, né? Ande com eles, você vai ser parecido. Se você quer ser inteligente, comece a andar com pessoas inteligentes, porque você vai ser forçado. Você vai falar alguma coisa, as pessoas vão te olhar e dizer: opa, eu tenho que melhorar isso aqui, né? Eu tenho que ficar melhor nisso aqui. Se você, queridos, quer se aproximar mais de Deus, ande com pessoas que são próximas de Deus. Pessoas que vão te levar para próximo dele. Pessoas, e quem anda próximo de pessoas amigas de Deus, muitas vezes vão tomar bronca. Você está lá felizão, opa, dando tudo certo, vem cá. Que isso aí? Que atitude é essa? Aí você, opa, ué, eu? Sou eu? É. Porque realmente Deus, ele nos molda através das amizades. Irmãos, precisamos de cristãos que sejam exemplos no falar, exemplos no vestir, exemplos no tratamento ao próximo. Precisamos de pessoas cujas vidas falem antes das palavras. Que você olhe e fala: meu Deus,
Aquela pessoa que quando você passar por um problema, você sabe a quem procurar. Porque uma pessoa é um homem, uma mulher de Deus. As pessoas, irmãos, estão cansadas de versículos decorados. Elas buscam versículos encarnados. E o que isso significa? Queridos, nós temos muitas pessoas recitando versículos, muitas pessoas que sabem muita coisa teoricamente. O que muda a vida da pessoa são versículos encarnados, são as suas atitudes, é você viver aquilo que você prega. Sabe quem era um versículo encarnado? João Batista. Esse sim entendeu um propósito. João Batista, ele tomou a profecia para si de Isaías 40, voz que clama no deserto. Ele leu o texto, ele fala, eu serei essa voz que clama no deserto. E ele não era só um cara que ficava na teoria, ele abriu o caminho para Deus, porque ele era o versículo encarnado, ele vivia aquilo que ele pregava. E o que muitas vezes nos falta, querido, é trazer essa palavra para a nossa vivência. Irmãos, cristãos que não se assentam na roda dos escarnecedores e vivem como eles, mas precisamos de cristãos que onde passam, iluminem as trevas dos outros. Esse é o nosso desafio. O salmista está dizendo, você quer ser feliz? Bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda no conselho do ímpio, no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, somente aqueles que um dia tiveram um encontro com Deus é que não terão satisfação nisso. Porque, queridos, aqueles que não conhecem a Deus têm satisfação em estar mesmo nesses lugares, ter as brincadeiras que são contrárias a Deus, mas quem já experimentou, queridos, isso precisa de fato te afetar, de você não estar misturado. O versículo 2, ele vai dizer algo poderoso para nós. Ele diz, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, o que seria isso? No versículo 2, aqueles que já tiveram um encontro com Deus têm a satisfação. A satisfação tem a ver com prazer, desejo e anseio. Lei tem a ver com instrução e orientação. A palavra Senhor aqui é o famoso YHWH. É o nome de Deus, né, que é substituído no Antigo Testamento. Aqui eu não ia nem falar disso, mas é uma coisa muito bonita. Queridos, no Antigo Testamento, o nome do Senhor, ele vai se apresentar a Moisés, e ele vai dizer, eu sou. A palavrinha em hebraico é Yer Asher Erie. Erie Asher Erie, que significa eu sou o que sou, mas numa tradução mais profunda eu serei aquilo que eu decidir. E eu serei aquilo que eu decidir. Ele diz aqui para nós que quem tem satisfação, aqueles que já foram transformados, têm a satisfação nesse Deus, que é aquilo que decidir nas nossas vidas, todo-poderoso, aquele que pode fazer coisas grandiosas na nossa vida. E medita, é aquele que tem uma reflexão ou rumina a sua lei de dia e de noite. Em outras palavras, sabe o que o salmista está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que aqueles que já tiveram um encontro com Deus possuem o desejo nas orientações de Deus e medita de dia e de noite, busca a orientação de vida não nas coisas desse mundo, como amigos, circunstâncias, situações da vida, mas antes medita na lei de Deus e possui um anseio por conhecer mais de Deus, busca um relacionamento todos os dias com aquele que é e com aquele que sempre será o nosso Deus, o nosso grande eu sou. Irmãos, conta-se a história de um peixe. Eu já contei a história do peixe, talvez já tenha contado a história do peixe aqui. A gente vai pregando, né, ô Baruna? Baruna às vezes conta várias histórias, né? Os irmãos não falam, mas devem repetir uma história, né? Um peixe mais velho encontrou um peixe mais novo. E o peixe mais velho tinha acabado de acordar. Acordou, e o peixe mais novo estava lá embaixo. Ele, vem cá, o peixinho mais novo veio. E o peixe mais velho perguntou, vem cá, como é que está a temperatura da água lá embaixo, do outro lado? Aí o peixe mais novo respondeu, que água? Acabou. História maravilhosa, né? Fim da história. Pastor, que história maluca é essa? Meu Deus do céu. Irmãos, a minha pergunta para você nessa noite, como está o seu relacionamento com esse Deus que um dia te salvou?
porquê dessa história. Queridos, aquele peixinho, ele já estava tão acostumado com a água, que ele nem se lembrava que tinha água à sua volta. É possível você estar tão acostumado com as coisas de igreja, que você não percebe que existe um Deus todo-poderoso, capaz de transformar a sua vida, querendo mudar coisas que precisam ser mudadas. E o nosso desafio como cristão é não deixar os rituais, não deixar a nossa rotina nos impedir de experimentar dia após dia, de meditar dia após dia na lei desse Deus e encontrar satisfação nisso. Talvez o que esteja faltando na sua vida seja meditar nas coisas de Deus. E meditar tem a ver com ruminar, igual o boi faz, né? Ele mastiga, né, e rumina aquilo. O que está faltando muitas vezes em nossas vidas é passar tempo meditando aqui. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais são os seus projetos para mim? Irmãos, o segredo da vida cristã não são as nossas disciplinas espirituais. Como assim? Não é eu ler a Bíblia, não é eu orar, não é ir para o culto. O segredo da vida cristã não é isso. O segredo da vida cristã é eu encontrar prazer nisso. Porque é possível fazer isso sem prazer. É possível fazer isso como um ritual. E feliz é aquele que tem satisfação e prazer na lei do Senhor e encontra alegria e anseio. Deus, hoje tem culto, estou louco para ir. Senhor, eu quero ler a Tua palavra. Senhor, como é bom passar tempo contigo orando, porque encontrou a satisfação na sua vida. O versículo 3, ele vai dizer: é como uma árvore plantada junto à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Ao longo da vida, quem encontra satisfação em Deus é como uma árvore plantada nas correntes de águas. E o que isso significa para nós? A árvore aqui é cada um de nós. Ele faz essa analogia. A árvore é cada um de nós. Estar plantado é o lugar onde você está. E quando ele diz plantado em águas correntes, ele se refere a Deus. Está plantado num relacionamento com Deus. E ele vai dizer, sabe qual é o resultado de você plantar a sua vida em Deus? Você dá fruto. Você dá fruto e as pessoas olham para você e encontram frutos na sua vida. Queridos, nesse exato momento, cada um de nós é como uma árvore. A pergunta é, onde você está plantado? Em Deus ou em qualquer outra coisa que não seja Deus? Porque, irmãos, dependendo em quem você tem confiado a sua vida, os seus frutos serão bons ou ruins. Assim como uma árvore, se estiver plantado perto de água, as suas folhas são verdes, ela encontra nutrientes a todo momento, ela dá o fruto no tempo certo, ela está preparada para aguentar as mudanças das estações, mesmo em dias de adversidades, essa árvore prospera, pois as suas raízes estão fincadas perto das águas e ela está segura. Não importa as estações, se uma árvore está plantada perto da água, ela encontra nutrientes, ela está bem. E queridos, nesta noite, você pode ser como uma árvore, mas que não tem suas raízes fincadas ainda no Senhor. Talvez você tenha aspecto de saudável, mas por dentro está seco, está morrendo. E isso é um problema, sabe por quê? Pois se suas raízes não estiverem em Deus, certamente as suas raízes estão em alguma outra coisa. Não é possível você plantar a sua vida em nada, se o centro da sua vida não for Deus. Qualquer outra coisa pode estar sendo o ídolo da sua vida. Irmãos, são esses ídolos que muitas vezes nos impedem de ter esse relacionamento com Deus. Talvez você esteja colocando a sua esperança em seus sonhos, talvez a sua vida seja o seu ídolo, talvez a sua família, talvez o seu filho, dinheiro, ser reconhecido, cargos do trabalho pode estar preenchendo a sua vida. E meu querido irmão, se tudo isso for um Deus na sua vida, nós temos um problema. Porque esses deuses são como cisternas rachadas, ele nunca vai conseguir preencher o vazio da sua vida, ele nunca vai conseguir preencher o que de fato a sua alma está buscando, que é o anseio pelo próprio Deus, algo que possa preencher a sua vida por completo. Irmãos, toda vez que nós colocamos a nossa vida longe de Deus, o versículo ele muda. Ao invés de ser como árvore plantada à beira das águas,
correntes, que dá fruto no tempo certo e as folhas murcham e tudo que ele faz prospera. Quando a nossa vida não está em Deus, o versículo vira: você será como uma árvore plantada em meio ao deserto, que não dá fruto no tempo certo, suas folhas estão sempre murchas e tudo que você faz não prospera. Essa é uma vida distante de Deus. Essa é uma vida longe daquele que de fato pode transformar a sua vida. E queridos irmãos, eu posso dizer, somente Deus para sustentar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque assim como uma árvore e assim como as estações, a nossa vida ela muda. Irmãos, existem momentos da nossa vida que tudo é verão, coisas boas acontecendo, mas posso te falar, e aqui não é praga não, tá? Mas o inverno chega, queridos. O inverno chega na vida de todo mundo. E, irmãos, se a tua vida não estiver fincada em Deus, quando você passar pelos problemas da vida, certamente aquilo que não é Deus e que está sendo Deus na sua vida, ele vai ruir, porque ele não tem a capacidade de te sustentar, a não ser um Deus poderoso que te conhece, que te criou, que sabe o que você precisa. Precisamos estar com as nossas vidas fincadas em Deus. No versículos 4 e 6 ele vai continuar dizendo: esse é o caminho de quem conhece a Deus, é o caminho dos ímpios, é o caminho de quem não conhece a Deus, são como palhas, ele vai citar aqui, que são levadas pelo vento, e não árvores que estão fincadas no chão, que aguentam chuvas fortes, que aguentam mudança de estação, que dá os seus frutos e que prospera. Queridos, nós aprendemos algumas coisas aqui, lendo Salmos capítulo 1. O salmista, ele vai dizer para nós: você quer ser feliz? Escolha muito bem suas amizades. Você quer ser feliz? Escolha muito bem. E ele vai também nos ensinar que existe um Deus que nos convida a estar nele, para que possamos ter sentido de vida, alcançar a felicidade e através das nossas vidas abençoar outros, porque a nossa vida, ela dá fruto. Sabe por que ele diz tudo isso? Ele termina o texto dizendo: pois chegará o dia em que ele vai julgar os justos, que é aqueles que estão nele, e que ele vai julgar também o ímpio, aqueles que foram os seus próprios deuses e que foram inimigos de Deus. Chegará esse grande dia, queridos. Irmãos, aprendemos que somente se nossas raízes estiverem nele, é que nós seremos capazes de suportar as tempestades da vida, as mudanças que a vida nos traz, e certamente elas virão. Somente uma vida sustentada pelo próprio Deus nos fará resistir aos dias maus. Spurgeon vai dizer uma frase muito interessante. Ele diz assim: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Deus. Segundo Spurgeon, ele vai dizer: o vento e a tempestade é necessário na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós caminhamos achando que nós não precisamos de Deus. Eu sou o meu próprio Deus, eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas, até que o vento chega na sua vida. Meu Deus do céu, me ajuda! É o famoso papo, né? A pessoa é ateu até o avião cair. Ai, meu Deus, me ajuda! Mas, queridos, existem tempestades e coisas que chegam nas nossas vidas para nós falarmos: Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu já caminhei até aqui, somente o Senhor pode guiar a minha vida. São tempestades que chegam tirando essa autodependência, mostrando que nós não somos nada sem o Senhor. Ele é a fonte de água viva. Se nós estivermos longe dessa água, queridos, quem seríamos nós? Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui, talvez a história de vida sua seja louca. Talvez você nunca se imaginou sentado aqui e você fala: Tiago, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Irmãos, o que seria de nós se não fosse Deus? Se naquele dia Ele não tivesse resgatado você, se naquele culto o Espírito Santo não tivesse vindo, se naquele abraço, se naquela ligação Ele não tivesse falado contigo, onde você estaria agora, meu querido irmão? Mas maravilhosa graça de Jesus que nos encontra nas esquinas do pecado e vem e nos resgata. Queridos, esse é o nosso Deus. E olha que coisa interessante, o salmista, ele está falando isso depois de anos. Sabe o que acontece? Ele vai dar esse exemplo de árvore, um monte de coisa. Depois de anos
que esse salmista escreveu esse conselho. Aqui para nós, surge um homem improvável, um homem no interior da Galileia, homem simples, como qualquer outro homem humilde, mas que sua voz tocava o fundo dos corações. O Galileu de olhos serenos, que por algum motivo as suas mãos curavam enfermos. Esse homem que por algum motivo expulsava legiões de demônios. Esse homem que era capaz de ressuscitar mortos. Quem é esse Galileu? Jesus, irmãos, chega pisando nessa terra humilde, fazendo o que tem que ser feito, resgatando homens e pecadores sem esperanças, pessoas que não haviam mais sentido de vida, até que esse homem pisa essa terra. E sabe qual é o interessante, irmão? Jesus, ele tinha 3 anos para mudar o mundo, e ele precisava passar os seus ensinamentos para 12 homens. 3 anos, eu começou o ministério, eu preciso mudar o mundo, e tenho 3 anos para isso. E ele poderia utilizar várias maneiras para ensinar os seus discípulos. Jesus, ele poderia ter usado uma sala de aula. Discípulos, vem cá, o conceito de amor em latim. Ele poderia usar vários mecanismos numa sala de aula ensinando coisas teóricas para os discípulos. Ele poderia criar uma escola rabínica de Jesus, criar várias pessoas. Eu preciso mostrar aqui para vocês. Jesus, ele poderia ter montado um grupo de fã-clubes ou de seguidores que ele vai falando e simplesmente eles vão anotando as coisas, mas não foi assim. Jesus, ele escolheu algo mais poderoso. Jesus, ele escolheu fazer amigos. Queridos, isso muda tudo. Irmãos, Jesus, ele chama homens comuns e os torna seguidores, que os torna discípulos, que os torna amigos. E isso, queridos, foi suficiente para esses homens morrerem pelo Evangelho. Queridos, Roma matou Jesus, mas esqueceu dos amigos. E esses amigos entenderam o amor de Deus. Isso estava tão enraizado na vida deles, que é o que eles falam para os fariseus: eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Certa vez Jesus, ele vai dizer em um dos seus ensinamentos: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. Esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E ele vai dizer: já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Queridos, quando eu olho a vida de Jesus, eu percebo o absurdo do Evangelho. Isso nos constrange. Isso nos constrange, queridos. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, um Deus que sustenta todo o universo, um Deus que sustenta coisas que nós nem conseguimos imaginar. Esse Deus vem e caminha conosco, e nós descobrimos em Jesus que o Deus dos céus, da terra e de tudo que há nesse mundo nos chama de amigo. Ele quer ter esse relacionamento contigo, meu querido irmão. Eu não sei como você veio aqui nessa noite. Vou lá, mais um culto. Mas nessa noite você descobre que existe um Deus que te chama de amigo e quer ter esse relacionamento contigo, que Ele quer mudar coisas que precisam ser mudadas, que Ele tem te falado há tanto tempo: filho, abandona isso. Ele tem colocado pessoas, Ele tem colocado situações que você sabe que precisa abandonar. Um Deus todo-poderoso, o Galileu de olhos serenos, que diz: eu quero ser o seu amigo. Queridos, ainda que o mundo te despreze, ainda que você não tenha grandes coisas nessa vida, nós temos tudo o que importa: um Deus Rei todo-poderoso que nos chama de amigos, e isso é suficiente para nós. Feche os seus olhos, queridos.
Eu não sei como você veio aqui nessa noite, eu não sei como está a sua vida nessa noite. Haverá dias ruins, haverá dias bons, e haverá Deus em todos esses dias. Esse é o nosso Deus que nos chama de amigo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem essa vontade falando: Tiago, eu gostaria. Tiago, eu tenho sentido que me falta um amigo. Um amigo é aquele que dá a vida por outros amigos, e Ele deu a sua vida por cada um de nós. Naquela cruz, Ele viu as nossas vidas, e Ele diz: vale a pena para que pudéssemos ter as nossas vidas restauradas. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, é agora. Levanta o seu braço que a gente vai orar, pastor Baraúna vai orar, falando: Tiago, eu gostaria de entregar, a igreja está orando. Se você fala: Tiago, é hoje, Tiago, eu sinto, o Espírito Santo falou comigo, levanta a sua mão que a gente quer orar por você. Nessa noite há um Deus que te chama de amigo, Ele quer transformar a sua história, transformar a sua casa. Ele sim é capaz. Um dia todos nós passamos por esse momento, os nossos olhos se abriram e percebemos: nós não estamos sozinhos nesse mundo, há um Deus todo-poderoso que me ama, que me chama de amigo. Eu não sei se você já teve muitos amigos ao longo da sua vida, mas existe um Deus que te chama de amigo. Vou perguntar a última vez: você quer? Levanta o seu braço para nós orarmos por você. É isso, Deus, Ele quer transformar a sua vida. Gostaria de chamar pastor Baraúna aqui, Ele irá orar. Há um Deus todo-poderoso que nos chama de amigo.